A história de José do Egito, o sonhador. Capítulo 1. O filho amado. E Jacó habitava na terra de Canaã, na qual peregrinou seu pai, Isaque. E este é o registro da descendência de Jacó. José, tendo 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, sendo ainda moço. E ele era o filho de Raquel, a mulher amada de Jacó, e por isso o pai o amava mais do que todos os seus outros 11 filhos. E fez-lhe uma túnica de várias cores. E vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos, aborreceram-no e não podiam falar-lhe pacificamente. E José teve um sonho, e contou a seus irmãos. Disse: Ouvi, peço-vos este sonho que tive. Eis que estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. E seus irmãos lhe disseram: Reinarás tu sobre nós, ou terás domínio sobre nós? E ainda mais o aborreciam por causa de seus sonhos e por suas palavras. Teve ainda outro sonho, e contou a seu pai e a seus irmãos, dizendo: Eis que tive outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E seu pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Contudo, seu pai guardava estas palavras no coração. Capítulo 2. A traição. E aconteceu certo dia que Jacó enviou José ao campo para saber da paz de seus irmãos e do rebanho. E José foi e os encontrou em Dotã. E vendo-o de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora matemo-lo e lancemo-lo numa cova. E diremos: Uma besta fera o devorou. E veremos o que será de seus sonhos. Mas Ruben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles, dizendo: Não o matemos, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, mas não ponhais mão sobre ele. Pois queria livrá-lo e levá-lo de volta a seu pai. E, chegando José a seus irmãos, despiram-no da túnica de várias cores, e o lançaram na cova, vazia e sem água. E, assentando-se a comer pão, levantaram os olhos e viram uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade com camelos carregados de especiarias, bálsamo e mirra, indo para o Egito. Então disse Judá: Que proveito teremos em matar nosso irmão e em cobrir o seu sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, pois é nosso irmão e nossa carne. E os irmãos o ouviram. E venderam José por 20 moedas de prata, e os mercadores o levaram ao Egito. E tomaram a túnica de José, mataram um cabrito, e molharam a túnica no sangue, e a enviaram a seu pai, dizendo: Achamos isto, vê se é a túnica de teu filho. E Jacó a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho, uma besta o devorou. José foi despedaçado. E rasgou suas vestes, e lamentou muitos dias. Capítulo 3. José no Egito. E José foi levado ao Egito e vendido a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. E o Senhor era com José, e foi homem próspero. E estava na casa de seu senhor egípcio, e este viu que o Senhor era com ele, e o fez mordomo de sua casa. E tudo que Potifar tinha, confiou nas mãos de José, e desde que o constituiu sobre sua casa, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu, depois de certo tempo, que a mulher de Potifar lançou os olhos sobre José e disse: Deita-te comigo. Mas ele recusou e disse: Como poderia eu fazer tamanha maldade e pecar contra Deus? E ela insistia dia após dia. E certo dia, entrando ele na casa para atender aos negócios, ela o agarrou pela túnica, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou sua túnica em suas mãos e fugiu. Então ela chamou os servos e acusou José falsamente. E ouvindo Potifar as palavras de sua mulher, acendeu-se em ira e lançou José na prisão. Capítulo 4. O prisioneiro esquecido. Porém o Senhor era com José na prisão, e lhe mostrou benignidade. E o carcereiro entregou em suas mãos todos os presos, e tudo quanto se fazia ali era por intermédio de José. E o Senhor fazia prosperar tudo quanto ele empreendia. E aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito foram presos, e tiveram sonhos numa mesma noite. E José, ao vê-los tristes, disse: Não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. E o copeiro contou seu sonho, e José disse: Dentro de 3 dias, Faraó te restabelecerá em teu cargo. E o padeiro contou seu sonho, e José disse: Dentro de 3 dias, Faraó te tirará a cabeça.
E assim aconteceu. Mas o copeiro não se lembrou de José e o esqueceu. Capítulo 5. O exaltado por Deus. E aconteceu que, passados 2 anos, Faraó teve um sonho. Estava junto ao rio, e do rio subiam 7 vacas formosas e gordas, e após elas, outras 7 vacas feias e magras, que devoravam as primeiras. E ele despertou, e sonhou novamente. 7 espigas cheias e boas, e depois delas, 7 espigas mirradas, que devoravam as boas. E nenhum dos magos do Egito pôde interpretar. Então o copeiro lembrou-se de José, e disse a Faraó: há um jovem hebreu na prisão que interpreta sonhos. E Faraó mandou chamar José. E o fizeram sair apressadamente, barbeou-se e mudou de roupas, e veio diante de Faraó. E Faraó disse: ouvi dizer que podes interpretar sonhos. E José respondeu: não está em mim. Deus dará resposta favorável a Faraó. E José interpretou o sonho. As 7 vacas gordas e as 7 espigas boas são 7 anos de fartura. As 7 vacas magras e as espigas mirradas são 7 anos de fome. Deus mostrou a Faraó o que há de acontecer. Haverá 7 anos de abundância em toda a terra do Egito, seguidos por 7 anos de fome. E José aconselhou: procure Faraó um homem sábio e o ponha sobre a terra do Egito para ajuntar alimento durante os anos de fartura. E Faraó disse a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem há o Espírito de Deus. E disse a José: tu serás sobre a minha casa, e por tua palavra se governará todo o meu povo. E Faraó tirou seu anel e o pôs na mão de José. E o fez vestir de linho fino e pôs-lhe um colar de ouro. E o fez andar em seu segundo carro. E chamavam diante dele: inclinai-vos. Assim o estabeleceu sobre toda a terra do Egito. Capítulo 6. O reencontro. E vieram os 7 anos de fartura, e a terra produziu em abundância. E José ajuntou mantimento como areia do mar. E depois vieram os 7 anos de fome. E havia fome em todas as terras, mas no Egito havia pão. E todos vinham a José para comprar trigo. E também os filhos de Jacó vieram, e se inclinaram perante ele com o rosto em terra, sem reconhecê-lo. E José os reconheceu, mas se fez estranho, e lembrou-se dos sonhos. E testou seus irmãos, exigindo que trouxessem Benjamim. E ao ver Benjamim não pôde conter-se, e chorou. E revelou-se a seus irmãos, dizendo: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese haver-me vendido para cá, porque para a preservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. E os irmãos se maravilharam e choraram juntos. E José disse: ide, trazei meu pai. E Faraó ouviu e alegrou-se. E Jacó partiu com toda a sua casa para o Egito. E José correu ao seu encontro e se lançaram ao pescoço um do outro, e choraram longamente. Capítulo 7. O perdão e a promessa. E Jacó habitou na terra de Gósen, e viveu ainda 17 anos. E antes de morrer, abençoou a José e seus filhos. E José jurou que levaria os ossos de seu pai à terra prometida. E depois da morte de Jacó, os irmãos temeram e disseram: talvez José nos odeie e nos retribua o mal que lhe fizemos. E foram a ele dizendo: teu pai ordenou que te rogássemos perdão. E prostraram-se diante dele. E José lhes disse: não temais. Estaria eu no lugar de Deus? Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para preservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. E assim José habitou no Egito, e viveu 110 anos. E antes de morrer disse: Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra para uma terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. E morreu José, e foi embalsamado, e posto num caixão no Egito. Mas sua fé permaneceu, pois sabia que as promessas de Deus não falham,